Pai do Senhor, com o irmão Felipe, vamos meditar na palavra de Deus. João capítulo 3, versículo 18 e 19. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem faz uma coisa errada não gosta de pensar naquilo que faz. Ele não gosta de remoer e considerar os caminhos que tomou. Ele não gosta de que alguém diga para ele que o que ele fez é errado, nem as consequências que aquilo pode ter. Alguém pode pensar aí que o pecado não tem consequência. O pecado tem consequência, e muita consequência. E terríveis são as consequências do pecado. Vivemos hoje muitas consequências do pecado. Doenças são consequências do pecado. A mortandade é consequência do pecado. O amplo crescimento da violência é consequência do pecado. Há consequências naturais do pecado. E essas são as consequências naturais. Elas são consequências as mais variadas, de perceptíveis que você possa perceber quando você comete, como um bêbado que se embriaga. A embriaguez é a consequência imediata que ele vê, mas o que ele faz quando está embriagado é a consequência que vem depois da consequência imediata, né? É a que ele não vê. Mas em muitos outros pecados, que talvez você ache que está lúcido quando comete, ou que você esteja lúcido mesmo, muitos outros pecados, há consequências que você não vê. Há consequências que vêm depois, que não é como no caso da embriaguez, ou que é como no caso da embriaguez, que você não percebe que elas estão acontecendo. No caso da embriaguez, você ficou embriagado. Você percebeu que você ficou embriagado e não lembra do que aconteceu. Mas no caso de outros pecados, você não percebe, mas as consequências vêm, e são muitas. Mas a palavra de Deus, ela lança luz sobre isso. E Jesus lança luz sobre isso. Mas a palavra de Deus diz que os homens, eles não querem saber disso. Eles não querem parar de considerar isso. O Evangelho lança luz sobre isso. Ele lança luz sobre o pecado. E mostra como o pecado é mau, que não é uma coisa boa, que não é nem um pouco gratificante. Aliás, que é tão pouco que é mísero a satisfação daquilo por algo terrível, que consequentemente se seguirá depois disso. Mas o versículo diz, e a condenação é esta. A condenação é esta, que quando o Evangelho é pregado e anunciado, as pessoas preferem rejeitar Jesus, porque sabe que seguir o caminho de Jesus é seguir um caminho contrário à sua conduta pecaminosa. É saber que o Espírito de Deus, que a palavra de Deus, que a pregação do Evangelho estará sempre confrontando o seu pecado, sempre confrontando a sua vida, sempre chamando ele ao arrependimento. Isso as pessoas não suportam. Elas dizem, cuidem da sua vida, que da minha vida cuido eu. Elas não querem saber de alguém xeretando na sua vida. Elas não querem parar e considerar os seus caminhos. Eles andam como loucos, como nós falamos na nossa outra meditação, na nossa outra reflexão. E eles ignoram a luz. Note, quando você está num quarto escuro, você não vê nada, mas quando você liga a luz, tudo você vê. Porque a luz tudo ilumina.
ela mostra a cor, ela mostra o tamanho, ela mostra a profundidade, tudo em um relance. Ela mostra toda a verdadeira natureza do pecado. O pecado que tem uma voz mansinha, bonitinha, uma mão macia, um cheiro agradável, mas quando você liga a luz, é um monstro horrendo, com olhos vermelhos e com sangue escorrendo pela boca. Como num filme de terror, mas você não enxerga isso. E você prefere não enxergar isso por causa da voz bonita, por causa daquilo que é ilusório. O mundo é cheio de ilusão. Há muitas pessoas sendo iludidas por causa dessa voz mansa de Satanás. Não é bem assim, dizia ele para Eva. Não é bem assim, diz ele para muitos jovens, diz ele para muitas pessoas. Tomem cuidado, irmãos, com o caminho da loucura. Há muitas pessoas se desviando hoje em dia do Evangelho. Porque o diabo tem falado muito, não é bem assim no ouvido deles. E eles têm preferido o caminho das trevas. Eles têm amado mais as trevas. Eles têm amado que as suas obras, que os seus pecados, que os seus caminhos, que os seus desvarios fiquem na escuridão. Eles não querem saber de corrigir os seus erros. É como um homem que foge do médico e suporta a sua dor e tolera a sua enfermidade, o seu trauma, e que prefere andar mancando do que sofrer na mão de um cirurgião e depois de um tempo sarar e estar perfeito. E por causa deste medo, ele continua e pode piorar. Irmãos, a palavra de Deus corta mesmo, mas ela recupera aquilo que está quebrado. A palavra de Deus dói mesmo, mas ela restaura aquilo que foi danificado pelo pecado. Ok? Medite mais e sei que o Senhor vai falar profundamente ao seu coração. Fique com Deus. Curta, compartilhe esse link, esse vídeo. Sei que Deus há de abençoar não só a sua vida, mas a vida de outros. A paz do Senhor.